Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco. Em tempos como esse, falar sobre a afabilidade e a doçura é um desafio, porque a Terra vive, como todo espírita sabe, dias extremamente difíceis e sombrios. Dias de violência nos lares, nas ruas, nas instituições. Dias da transição planetária. Esses dias já anunciados por Jesus há muito tempo atrás, porque ele, como nosso governador espiritual, sabia que viveríamos esses dias dolorosos e difíceis, fazem parte do processo evolutivo de transição da condição do planeta, como todos sabemos, de mundo de expiação e de provas, para mundo de regeneração. Essa ideia é muito antiga, não vem de agora, nem de há 2 ou 3 anos atrás, mas desde a época de Kardec já se falava da transição planetária, porque na verdade é um anúncio do próprio Cristo, quando ele nos esclarecia que a Terra estava em mudança e que para que as bem-aventuranças se tornassem algo do cotidiano, era preciso essa seleção, essa situação de expurgo, onde aqueles dentre nós que insistíssemos na postura de rebeldia, de apelo para o mal, que não nos esforçássemos devidamente para a renovação do próprio mundo interior para melhor, nós seríamos exilados. É um mecanismo divino de evolução planetária que não é aplicado apenas na Terra, mas em outros mundos, como o próprio sistema da Capela, como todo espírita também sabe. É uma forma de evolução que impulsiona o progresso dos planetas, dos mundos e de cada um de nós, habitantes de cada planeta. Uma das coisas que mais incomoda esses dias dolorosos que vivemos, certamente é a violência, que está estampada aí na mídia, na internet, na conversa do dia a dia, porque ela apresenta-se dentro de casa e vai se irradiando por todos os lugares por onde andamos, pelas ruas, transportes, em cada instituição, onde a gente menos imagina, até mesmo nos templos religiosos. A violência é uma coisa muito marcante, extremamente danosa à nossa condição de evolução planetária, porque é danosa para cada um de nós. É uma das características, de fato, mais acentuada, não é a única, mas certamente é das maiores. E essa violência está associada ao nosso próprio nível evolutivo ainda muito imperfeito, ainda muito voltado e vinculado para o nosso passado espiritual. Aprendemos com a doutrina espírita que todos nós somos criados enquanto princípio espiritual ou princípio inteligente, simples e ignorantes. E que esse processo evolutivo veio se dando ao longo das espécies e em cada uma delas fomos conquistando aprendizado, experiência, aquisições. E certamente que na fase animal da evolução, uma das mais demoradas, nós adquirimos os instintos de sobrevivência, em termos de nutrição, de reprodução, de sobrevivência mesmo, de territorialidade, de nos afirmarmos no mundo de forma selvajada para sobreviver. Aprendemos a viver com os instintos, que é uma inteligência muito rudimentar, e que isto ficou assimilado em nós, em nossa memória maior, em nosso próprio corpo perispiritual, e com reflexos na própria base física do nosso corpo, do nosso cérebro. Fomos programados biologicamente para sobreviver. Enquanto espécie,
e enquanto indivíduo se compõe a espécie. Assim como no reino animal, ao assistirmos qualquer documentário da TV, o animal ataca ou se defende para sobreviver. Reproduz a espécie de maneira instintiva, da mesma maneira que a espécie vem fazendo ao longo do tempo, sem ser um ato racional, pensado. Tudo é feito instintivamente. O João de Barro constrói a casa dele como sempre construiu. Assim a colmeia, o formigueiro, os animais de grande porte, a caça, predadores e presas, o equilíbrio do ecossistema, que só é alterado muito mais pela conduta humana, de desequilíbrio, de ganância, de egoísmo, que polui todo o ecossistema, provoca a extinção de uma espécie, desequilibra a outra. Mas todo esse processo, que não passa pelos canais da razão, são movidos pelo instinto, na condição do animal, que nós já vivemos há muito e muito tempo atrás. Mas como é uma herança que habita em nós, no nosso mundo mais profundo, ela tem reflexos na nossa condição atual, sempre teve e continuará tendo, até que alcancemos uma condição evolutiva mais sutil, mais sublimada, em que esses instintos vão sendo iluminados pela inteligência lúcida e esta iluminada pelo amor. Então passaremos a ser seres muito mais intuitivos do que instintivos, porque ainda somos muito instintivos por sobrevivência. Se o animal recebe qualquer forma de ameaça, ou ele ataca para se defender ou foge. Todo o seu corpo é programado para o ataque ou para a fuga. Nosso corpo biológico também. Quando nos sentimos ameaçados, seja de que maneira for, seja uma ameaça real ou imaginária, instintivamente somos programados ou para atacar, para a autodefesa, para a preservação, ou para a fuga, que também passa pela preservação. Preservar-se de alguma maneira. Por isso aquele adágio popular que diz: cada um por si, Deus por todos. Porque pelo instinto de preservação não há uma preocupação com o próximo. A preocupação é com a sua individualidade. Quando acontece estarmos em qualquer evento coletivo, se houver um incêndio ou um desmoronamento, normalmente as pessoas se preocupam em sobreviver individualmente, no máximo cuidam daqueles que estão muito próximos, seus filhos. Mas alguns animais protegem suas crias. Alguns protegem, alimentam, protegem de possíveis predadores. Não é um ato exatamente nobre, é aprendido. Aprendemos no passado a proteger as crias. Faz parte também no instinto de sobrevivência, porque são nossos herdeiros do ponto de vista da espécie. E no caso da condição humana, há o sentimento do amor, da proteção, mas que não se estende mais além. De um modo geral, naturalmente, há exceções. A preocupação de salvar-se e salvar quem lhe está vinculado afetivamente. As outras pessoas se defendam. É uma atitude que não é racional, é instintiva. Porque no momento em que passa pela razão, que refletimos sobre o comportamento que instintivamente repetimos, isto exige mudança de conduta. Vou agir como todo mundo? Ou posso me sacrificar por alguém? Mesmo alguém que eu não tenha vínculo sanguíneo ou afetivo, mas porque é um ser humano como eu, que merece também viver. Mas mesmo não sendo em situações extremas, como em desastres, como está acontecendo agora no planeta, que a nossa irmã relembrou-nos, em qualquer situação cotidiana,
Quando entramos num ônibus muito cheio, a preocupação, de um modo geral, é encontrar um lugar para sentar. Normalmente, não passa em nossa mente a ideia de que alguém possa estar mais cansado do que nós. Ou porque alguém é mais idoso, ou porque tem uma dificuldade física, ou qualquer outra condição que a própria sociedade, a prefeitura municipal, prevê como um direito destas pessoas de ter o seu lugar reservado. Por serem gestantes, ou idosas, ou com uma dificuldade física, ou com uma criança de colo, enfim. Mas mesmo havendo uma lei que exija a prerrogativa desses lugares, preferencialmente para pessoas nessas condições, não exclusivamente, mas preferencialmente, nós disputamos o lugar, como a fera disputava antes a fêmea, ou o território, ou o alimento, guardadas as devidas proporções, mas é uma disputa severa e que passa pelo instinto, pela sobrevivência do primeiro eu estou mais cansada. Mas aonde tem um medidor para dizer que eu estou mais cansada? Porque outra pessoa pode não estar. E ainda que estejamos extremamente cansados, onde fica a generosidade, o pequeno gesto de sacrifício de ceder o lugar para alguém que estamos vendo, pela expressão facial, que está mais cansado ou está carregando muito peso. Às vezes, encontramos alguém com uma criança de colo, preferimos pedir a criança para sentar em nosso colo do que oferecer o lugar. Ainda existe isso, volta e meia a gente observa, do que oferecer o lugar para a mãe ou o pai sentar com a sua criança. Qualquer um de nós pode praticar isso, mas o que está por trás é ainda o sentimento egoístico de primeiro eu e minhas necessidades, depois, quem sabe, o próximo. E isto passa também de uma maneira, vamos dizer assim, disfarçada pela questão da violência. A violência que é gerada pelo egoísmo, onde há egoísmo, há violência, não tem jeito. Só que ela tem formas diferentes de se expressar. Violência não é só assalto, assassinato, estupro. Essa é violência extrema, atos terroristas. Mas a violência está num olhar hostil. Isso também é violência. Numa palavra mais rude, numa indelicadeza, em qualquer gesto grosseiro, consciente ou não, que dirigimos a alguém. Ainda que possa haver atenuantes, mas atenuante não justifica e nem autoriza qualquer forma de violência. Parece um exagero de nossa parte? Não. Se é exagero, é do Cristo, porque ele, há mais de 2000 anos, já chamou a atenção que não é admissível nenhuma forma de agressão. Ele disse isso, está registrado por Mateus, Novo Testamento, quando ele chama a atenção, com a linguagem da época, de que qualquer pessoa que agisse de maneira agressiva, usasse qualquer palavra ofensiva, que chamasse qualquer outro de tolo ou de louco, mereceria a condenação. Porque os antigos, antes do Cristo, diziam que apenas o assassinato é que mereceria uma pena tão severa. Quem matar pela espada, morrerá pela espada. Olho por olho, dente por dente, a pena de talião. Então Jesus acentua e acrescenta, não apenas a violência extrema que provoca uma reação de efeito, causa e efeito, mas qualquer forma de hostilidade, até chamar alguém de tolo, é passível de reprovação. Qualquer forma de hostilidade, de animosidade, de agressividade, explícita ou não, incorre na violação da lei de Deus, que é a lei maior, a lei do amor. Não é um exagero. É a única maneira de aprendermos a amar. Não estamos autorizados por Deus a sermos hostis com quem quer que seja, mesmo que nos pareça
que o outro mereça, mesmo que achemos que o outro seja tolo no nosso julgamento, mesmo que o outro tenha nos provocado, nos agredido, nos injuriado, nos lesado de alguma maneira, e que na nossa avaliação essa pessoa merece qualquer forma de agressividade, de troco ou vingança, ou como queiramos chamar, não há qualquer autorização da lei divina para isso. Na melhor das hipóteses, há atenuante. Eu agredi alguém porque alguém me agrediu primeiro. Como a pessoa me agrediu primeiro, isso pode funcionar como atenuante, mas não me isenta da responsabilidade de que eu também agredi. A agressão do outro, mesmo sendo primeira, não autoriza a minha. Até porque, toda vez que começa uma situação de conflito e que nós devolvemos na mesma moeda ou pior, a pessoa também se sentirá autorizada a novamente nos agredir. E se continuarmos na mesma medida de comportamento, vai para onde? Como diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, o que começa numa alfinetada pode terminar de maneira muito grave, quando alguém poderia ter cessado o conflito, silenciando, tolerando, perdoando. Mas se eu alimento a agressão, estou sendo tão violenta quanto a pessoa que primeiro me agrediu. Não há mais inocentes numa situação conflitiva, porque há um conflito mútuo, uma agressão mútua. Isso sem falarmos de reencarnações passadas, o que complica mais o quadro. Porque alguém que hoje me odeia, aparentemente de maneira gratuita, porque eu não lhe fiz nada na existência atual, e a pessoa aparentemente me odeia, me quer mal, me calunia, me injuria, quer me destruir de uma maneira ou de outra, apesar de toda a minha inocência aparente, é só aparente. Ainda bem que na existência atual não tenhamos feito nada contra aquela pessoa, mas não quer dizer que não tenhamos feito há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás ou mais. E aquele ser espiritual guarda instintivamente um sentimento hostil para com aquele que foi o seu agressor. A literatura espírita está farta de exemplos dessa natureza. Quando o ódio, ou a raiva, ou o ressentimento vem caminhando de uma existência para outra, passando pelo plano espiritual, retornando para a nova existência, este ódio, ou ressentimento, ou mágoa, se não foi trabalhado para ser diluído, digerido e finalmente superado, ele pode ganhar dimensões muito grandes e graves, em que o outro sente instintivamente ódio, que nem essa pessoa sabe explicar por que me odeia, mas instintivamente sente a repulsa, a rejeição ou o ódio. E se não for alguém que trabalhe os próprios sentimentos, eduque as próprias emoções, vai se entregar a essa emoção. Porque já não gosta mesmo, já odeia, e então vai procurar realizar ações agressivas, hostis, alimentando ainda mais o psiquismo violento do planeta. Ora, nós sabemos que somos espíritos imperfeitos em nossa maioria. Temos histórias mal resolvidas do passado, uns em relação aos outros. Somos vítimas, mas também somos algozes, ao mesmo tempo, nesta ou naquela circunstância. Aliado a isso, trazemos esses impulsos primários da evolução, que mais acentuam nossa suscetibilidade. Qualquer coisa eu me ofendo, me melindro e vou querer dar o troco. E como temos um ego muito fortalecido, não admitimos qualquer forma de paralelismo, de competitividade, qualquer forma de ameaça ao nosso brilho, ao nosso status, inteligência, beleza, juventude, cargo, posição, o que quer que seja. Por isso a violência flui tão facilmente de nós. Claro que há exceções.
Por isso a violência está nas ruas, nas instituições, inclusive no lar. Somos responsáveis por ela. Não são apenas terroristas ou psicopatas ou assassinos. Eles têm um quadro mais, vamos dizer assim, intenso, grave e dramático. Mas na medida em que eu vibro na faixa da violência, sou também violenta. E não é só o espiritismo que admite isso. A Ordem Rosa Cruz, há muito tempo, já afirmava que somos responsáveis pela guerra. Não estamos com armas na mão, mas as nossas armas estão em nossos pensamentos agressivos, olhares hostis, invejas, ciúmes, possessividades, porque até amando a gente é possessivo e acaba sendo violento, em nome do amor, entre aspas. Com companheiros, companheiras, filhos, amigos, amigas, cargos, coisas, objetos. Isso tudo é expressão de violência que deriva do orgulho e do egoísmo. Por isso o desafio da evangelização da Terra, do nosso planeta, porque ainda está em nós enraizado profundamente o egoísmo, o orgulho e todas essas manifestações doentias que derivam deles, entre elas a violência, em todos os seus matizes. Por isso é muito mais fácil imaginar que o violento é o que está na televisão, o que assalta, o que rouba, o que estupra, e não olhamos para o próprio umbigo. A violência começa em nós. Se a paz começa em nós, a violência também. Aquela frase tão bela do Espírito Simbá, que faz parte da campanha do movimento Você é a paz do mundo começa em mim, a violência do mundo também começa em mim. Enquanto me permito ser violenta, na medida em que trabalhamos a superação da violência, e não é tarefa fácil nem rápida, passamos de fato a viver a paz, e vivendo a paz exteriorizá-la, por onde andarmos. E se imaginarmos que a proposta do Cristo é uma proposta de paz, é exatamente porque ele afirma, não é permitido qualquer forma de agressividade contra o próximo. Nenhuma. Kardec comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, mas o que há de tão grave em uma simples palavra, em dizer que o outro é tolo, porque pensa dessa maneira ou age daquela outra maneira? É porque atrás de qualquer agressão existe uma quebra dos elos de fraternidade. Porque quando a gente ama, a gente não agride. Existem maneiras de dizer ao outro que o outro está equivocado, sem ser de forma agressiva. Jesus nunca disse que o mal não deveria ser detido. O que ele disse é que não deveríamos usar as mesmas armas, porque seríamos tão maus, agressivos e violentos quanto aqueles que nós estamos condenando ou criticando. Por isso, não resistais ao mal. Não é que nos tornemos acovardados para deixar o mal correr solto, mas qualquer atitude proativa de paz não pode usar os recursos da violência, senão não há coerência. Como posso falar de paz gritando com o outro, agredindo verbalmente, humilhando, depreciando? Jesus teve tanto cuidado em relação a isso, quando ele dizia, qualquer situação de conflito, converse a sós com a outra pessoa. Somente torne público se não houver outra alternativa, mesmo assim, muito cuidado ao fazê-lo. Tudo isso pelo sentimento de fraternidade, porque somos todos irmãos, quer a gente goste ou não, quer a gente aceite ou não, somos irmãos, porque criados pelo mesmo Pai Celestial, todos com o mesmo destino, de beleza, de fraternidade, de plenitude. Eu posso não gostar de alguém, posso detestar essa pessoa, posso me permitir até odiá-la, mas ela continua sendo, esta pessoa, minha irmã, com o mesmo direito de felicidade, não importa o que de miserável ela tenha feito. Mas o mesmo raciocínio vale para nós.
Mesmo que nos comportemos de maneira terrível do ponto de vista ético e moral, ainda assim Deus nos ama. Aquela imagem belíssima do Evangelho, que o bom Deus faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus, que a sua chuva caia sobre justos e injustos. É uma imagem de amor que não tem seleção, não tem preconceito, que nos olha com o mesmo olhar paternal. Evidentemente que a justiça permanece como ordem do dia, mas na ótica de Deus, justiça não é vingança, não é ódio, não tem um sentido destrutivo. Justiça significa reeducação. Pelos caminhos do amor, pelos caminhos da dor, mas reeducação. Não há qualquer sentimento vingativo, vai pagar porque foi mal. Como se comportou de maneira má, equivocada e cruel, vai passar por um processo de reparação, de reeducação. Agora, se vai ser pela dor, pelo amor, depende das circunstâncias e das nossas escolhas. Sempre o livre-arbítrio. Por isso, Jesus insistiu no amor aos inimigos, que nos parece algo imensamente difícil, porque mal estamos aprendendo a amar a família e os amigos, quanto mais os chamados desafetos. Claramente desafetos, por essa ou aquela razão. Mas Jesus exige e propõe que seja assim. Menos que isso não está valendo, é pouco, qualquer um pode fazer. Jesus que disse isso. Amar quem Ele ama, qualquer um faz. Lhe presentear quem lhe presenteia é fácil. Lembremos das parábolas de Jesus. Ofereça um banquete a quem não lhe pode retribuir. Porque se eu ofereço um banquete e fico esperando que me convide, o que há de caridoso nisso? Nada. É uma troca de gentilezas. Eu lhe empresto, mas você vai me emprestar quando eu precisar. Eu vou ser afável e gentil, mas você vai ter que ser comigo. É aquela velha frase que se via nos ônibus, hoje em dia não se vê mais, mas no passado, não vou dizer há quanto tempo para não entregar. Mas um tempinho atrás tinha uma frase que dizia assim: minha educação depende da sua. Ninguém lembrou, agora me senti velhíssima. Minha educação depende da sua. Então, por extensão, meu amor depende do seu. Minha gentileza depende da sua, meu respeito depende do seu. Então, tudo meu depende de você, o outro. Somos teleguiados. Só vou me esforçar na vivência da ética e da moral se o outro for ético e moral comigo. Se não for, saia de baixo, porque vou passar por cima como um trator. Me tratou mal, vou tratar mal. Esta é a lógica da imperfeição, ainda muito presente na Terra. Mas não é a lógica do cristão, não é a lógica do espírita, que é o cristão redivivo. Ainda que sejamos atropelados, agredidos, a proposta do Cristo é perdoe. Por isso o perdão é a manifestação da não violência. O exercício do aprendizado da desculpa, do perdão, da tolerância e da indulgência fazem parte do aprendizado da autopacificação. Por isso não é tarefa fácil. Às vezes ficamos imaginando que basta orarmos e meditarmos que ficaremos plenamente pacíficos. Pena que isso não é suficiente. É imprescindível a oração e a meditação. Mas elas sozinhas não resolvem, senão muitos de nós já estaríamos pacificados, porque espírita ora e medita, os orientais mais ainda. A oração e a meditação preparam o psiquismo para o processo da paz. Dilui miasmas, acalma o sistema nervoso, renova as energias, mas para aí a luta dos desafios existenciais. Só vamos aprender a viver em paz ali, no convívio com o próximo, e não isolado num monastério, ou no alto de uma montanha, ou numa comunidade. O aprendizado da paz tem que ser feito ali, no caldeirão do dia a dia. Na família difícil, desafiadora,
num ambiente de trabalho altamente competitivo, no meio do calor, do cansaço ou da chuva. É aí que nos pacificaremos, se nos esforçarmos para isso. Vivendo com as chamadas tentações, a tentação de dar o troco, a tentação de devolver na mesma moeda, de olho por olho, dente por dente. Mas aí é que entra a luz da razão e do amor. Tenho vontade e impulso para dar o troco, fui programada biologicamente para isso, mas estou na fase da chamada razão, da condição de humanidade. Tem um cérebro que deve estar acima de todo esse processo, como símbolo da lógica, do raciocínio, do bom senso. É inteligente do ponto de vista espiritual, emocional, social, coletivo, devolver a agressão? Não é inteligente, porque mais reforça o ódio, o conflito e a destruição. Quando Jesus ensinava lá atrás, quando você estiver caminhando lado a lado com o inimigo, converse com ele e resolva o conflito, ou seja, perdoe. Porque depois, se separarem sem o conflito ser resolvido, ele se agrava, ganha dimensões imensas, que nem se pode imaginar até onde vai. E aí o próprio Cristo diz, o seu inimigo vai lhe entregar ao juiz, e o juiz vai lhe condenar, porque você não perdoou o inimigo, o desafeto, o agressor, mas tem que ser quando caminha com ele. Por isso a obsessão por ódio e vingança é uma epidemia na Terra, é uma epidemia, motivo de altas preocupações dos bons espíritos. Quando se trabalha em reuniões mediúnicas, as causas mais frequentes de obsessão estão ligadas a ódio do passado. Amores traídos, bens que foram roubados, abandonos. A maioria tem vinculação afetiva de amores que se transformaram em ódio. Porque na nossa condição primitiva, amor e ódio caminham muito perto. Rapidamente se converte um no outro. Mas também, quando se conquista alguém que odeia, rapidamente volta a amar. O mais grave é a indiferença. Indiferença. Então, quem odeia pode ser conquistado para voltar a amar. Não é trabalho rápido, não é fácil, mas é possível. Somente pela paciência, pela perseverança, mas pelo amor. Se esta é a receita que Kardec recomenda na questão da desobsessão, ame o obsessor. Tenha paciência com ele, porque foi sua vítima. Não vai ficar com raiva de alguém que você lesou no passado, que está ferido e que vem buscar o troco? Se eu sou algoz, eu tenho que ter paciência com quem está querendo me agredir ou já está fazendo. Porque somente o amor pode cessar o circuito do ódio. Porque ódio engendra ódio. Só o amor pode neutralizar o ódio de milhões. Palavras de Pedro, o apóstolo. Somente o amor pode cobrir a multidão dos pecados. Só o amor tem poder de neutralizar o ódio. Enquanto vibrarmos na faixa da vingança, as coisas na terra vão de mal a pior e não temos o que reclamar. Enquanto a gente secretamente fica ansiando pela pena de morte, por condições severas de destruir o agressor, continuamos vibrando na mesma faixa dele. Em que somos melhores? Até onde podemos garantir que, se estivermos nas condições em que o agressor está, não faremos igual ou pior? Quem garante isto? Porque é muito fácil de cá condenarmos psicopata, assassino, violento, estuprador, ou então político corrupto. Ninguém presta. Mas cada um de nós, no lugar deles, vivendo na sua história de vida, faríamos melhor? Exceções na Terra fazem isso. Exceções. Mas a maioria de nós, em ambiente hostil, rapidamente reproduz o ódio. Não são palavras nossas, são palavras de sociólogos.
psicólogos, e para falar mais perto de nós, da própria veneranda Joana de Ângeles, a mentora espiritual. Ela mesma tem dito em várias de suas obras da série psicológica: o que não é oferecido com amor é tomado com violência. Se não compartilhamos do que temos com a multidão de famintos, famintos do pão, famintos da moeda, famintos de amor e de paz, vão nos tomar da maneira mais violenta. Não tem espaço para queixa. Semeamos, agora estamos colhendo. Semeamos há muito tempo atrás e continuamos semeando separações, preconceitos, ódio. Todo tipo de preconceito, toda forma de separação que engendra ódio. E quando o ódio está presente, as consequências são altamente destrutivas para o odiado, mas também para quem odeia. É por isso que Jesus insistiu tanto na paz. Ele, como muitos daqueles que o seguiram, trabalharam muito o aprendizado da pacificação. Por isso o Evangelho, segundo o Espiritismo, resgata de volta a moral de Jesus numa linguagem nova para a época, sem parábolas, sem mistérios, uma linguagem bem simples e direta para qualquer um de nós ter capacidade de compreender, de entender e de traduzir esse aprendizado no nosso dia a dia, pelo menos o esforço. Ainda que não consigamos resultados de grande porte, mas o esforço honesto, sincero e diário está valendo. Porque se não tem esse esforço, não tem resultados agora ou mais tarde, de pacificação. Seremos só um simulacro, falsos cristãos, falsos espíritas. Não adianta a aparência de ser afável e dócil, se no fundo há uma fera que dorme em nós. Basta que sejamos provocados, contrariados. Em qualquer conversa trivial, é só testarmos num processo de autodescobrimento. Eu sei lidar bem com a contrariedade? Seja com marido, mulher, filho, patrão, empregado, motorista de ônibus, na casa religiosa. Quando a minha ideia é contrariada, eu lido bem com isso ou me magoo, me ofendo, acho que a minha ideia é melhor que a do outro? Eu sou dócil, gentil, afável, um doce de pessoa enquanto estou sendo acolhida, mas a real afabilidade e doçura só é testada no momento em que somos contrariados, agredidos ou ignorados e nos mantemos na postura de afabilidade e doçura. Aí sim podemos pensar, eu sou afável e dócil, sem qualquer presunção. Mas basta a situação mais comezinha e a gente já se irrita por qualquer forma de competitividade, de paralelismo. Quando o nosso ego não é massageado, nos irritamos, nos melindramos, então não temos nada de afabilidade, nada de doçura. É só um simulacro, fácil de fazer. Aprendemos isso. A própria história do desenvolvimento da cristandade na Terra alimentou isso. Porque fomos aprendendo, aliás, antes disso, com os próprios fariseus. Era muito mais fácil a aparência do que uma vivência real. É fácil aparentar-se cristão, virtuoso, dócil. Há um episódio curioso que uma das minhas irmãs passou e que ilustra bem essa situação. A minha irmã estava procurando, junto com o marido dela, não aqui em Salvador, é uma das que mora em São Paulo, estava procurando uma escola para esse ano, para o filho deles. Aí visitaram uma escola e outra, e outra, e outras mais. Aí, em determinada escola, foram conversar com a própria diretora. Um doce de pessoa. Elas já estavam encantadíssimas, eles já estavam encantados, a minha irmã e meu cunhado. Ela se desmembrando, assim, doçura, em gentileza, aquela voz afável, doce, gentil. E aí você se derrete todo, uma pessoa sem a própria santidade na terra. Quando o telefone tocou, a diretora pediu licença para atender a ligação. Antes não tivesse feito isso.
Porque quando atendeu o telefone, não, já falei que não era isso. A minha irmã ficou assim. Olha que absurdo! Pá! Sim, como eu estava dizendo, acabou. O único gesto dela mostrou que ela não era aquela doçura toda. Foi contrariada, não se sabe com o quê, mas mostrou-se tão feroz. Quem era a verdadeira diretora? Este processo, essa circunstância, melhor dizendo, faz-nos pensar quem somos nós. Parece aquelas situações de evangelização, ou melhor dizendo, de doutrinação nas reuniões mediúnicas. A gente pode falar, porque eu trabalho numa reunião mediúnica há alguns aninhos. Oh, meu irmãozinho, oh, perdoe e tal. Até parece que nós conversamos uns com os outros no dia a dia nesse tom de voz. Por isso que Hermínio Miranda já contava uns casos interessantíssimos em relação à doutrinação de espíritos bastante endurecidos, que sabem colocar o dedo na ferida do doutrinador, e aí provoca o ego, provoca o melindre. Chega um ponto tal de discussão entre o espírito, através da psicofonia, e o doutrinador, que o doutrinador disse: se materialize aqui e agora que eu vou lhe dar um soco na cara. Acabou. Mas não é assim que somos, guardadas as proporções em cada circunstância? Até onde os nossos limites suportam a agressão, a provocação, por muito menos explodimos. Então ainda não estamos pacificados. Ainda não somos pacíficos. Longe estamos disso. Os espíritos têm ensinado que é preciso uma luta para ser pacífico e para ser pacificador. Parece um contrassenso. Como assim, para me pacificar tenho que lutar? Você luta com o seu mundo interior, não é a luta contra o outro, é uma luta interna, no campo da própria consciência. Porque são nossos impulsos acelvajados que querem se afirmar a ferro e fogo, é a minha ideia, é o meu valor, é a minha crença. É esse impulso de atropelar o outro que precisa ser reeducado, não negado, não colocado debaixo do tapete como se faz com o lixo, mas ficarmos frente a frente com esses impulsos mais violentos que temos e reeducá-los à luz do amor. Na própria linguagem junguiana, dourar a sombra. Se não tivermos essa coragem, não será real em nós o processo de autopacificação. Por isso é luta. Aquele livro Reflexões sobre a Paz, de Assagioli, psicografia de Ruth Brasil, um livreto, mas é magnífico. Fala que nós somos potências de paz. Mas uma potência de paz tem que estar lutando o tempo todo, dentro de sua própria consciência. Todos os dias. Para que a pacificação seja real, de dentro para fora. A paz não pode ser decretada em nenhum gabinete. Não funciona assim. A Terra está cheia de exemplos disso. Não é uma caneta de um chefe de Estado que vai decretar: a partir de hoje haja paz. Jesus disse isso, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, porque o mundo não a pode dar. Ficamos esperando que a paz venha de fora, todo mundo seja pacífico comigo. É um equívoco, é o inverso. Nós temos que ser pacíficos com o outro, mesmo que o outro seja violento, e mais ainda nessa situação. Porque doente é que precisa de remédio. Quanto mais o outro é violento, mais devemos nos armar com a paz. Está na moda essas asas, eu estou usando também. Fazer o quê? A paz. Mas é um ato de esforço. Não é fácil, não. Porque a vontade é de dar o troco. Agora, como somos espíritas, depois isso vira remorso fácil. Na hora é uma alegria, me vinguei, falei o que tinha que dizer, na tora, na cara, mas dali a pouco tempo eu não devia ter feito isso. Eu sou espírita, olha só, fui agressivo, pronto. Porque já há em nós uma consciência que inicia o seu despertar,
e que assinala você de poderia ter feito melhor. Deixe que o outro fale. Deixe que a ideia do outro prevaleça. Não é o que a maioria quer que seja. Conquiste o seu espaço no trabalho, onde for, mas com a paz, jamais utilizando os mesmos subterfúgios do mal. Fins não justificam meios. Evidentemente que, sempre, se o fim é ético, o meio tem que ser ético. Se nos propomos a conquista da paz, temos que agir em paz. Como um exercício de aprendizado. Vai dar trabalho, vai ser extenuante, teremos muitos e muitos insucessos, mas faz parte do próprio processo evolutivo. Identificar em si os sinais, as características, os impulsos da violência para transformá-los em impulsos da paz. Porque vão se transformar em impulsos, é uma questão de reciclar. Vamos drenando o que há de mais perturbador, sombrio e violento em nós, reprogramando com o esforço do dia a dia, utilizando também a oração, o amor, a ação social no bem, exercícios de fraternidade, até que um dia a gente respire a paz. A gente possa, entendi o recado, respirar a paz. A gente possa aprender a viver em paz, independente de qualquer decreto exterior. Aliás, foi o próprio Jesus que disse em suas bem-aventuranças que somente aqueles que fossem pacíficos, brandos e mansos é que herdariam a terra. Imaginemos, meus irmãos, num futuro que esperemos não seja muito distante, todas as instituições regidas pelo amor e pela paz. Desde a família, passando por todas as instituições esportivas, educativas, artísticas, políticas, culturais, de todo tipo. Somente o amor e a paz. Mesmo a mais alta ciência, a mais alta tecnologia, mas sempre, sempre iluminadas pelo amor, pela paz. Todas as expressões do amor e da paz. Aí sim seremos um mundo ditoso. Mas essa construção começa aqui e agora. Jesus nos disse e nos deixou como uma das mais belas heranças no belo Sermão da Montanha. Como um hino de louvor à paz, à brandura, à afabilidade e à doçura. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Muita paz, meus irmãos. Muito bem, eu peço desculpa, mas